Olá, turma! Para vocês que estão nesse momento se preparando para a Olimpíada Sobralense de Matemática, vamos fazer a análise de mais algumas questões que os ajudarão na hora da resolução de mais esse desafio. Para iniciarmos, vamos analisar uma questão que trata de área, onde ele cita que um salão quadrado de lado 4,5 metros será revestido com piso. Sabemos que a área do piso necessária será dada A igual a L ao quadrado. O dono do salão já possui 12,75 metros quadrados de piso e sabe que não será o suficiente para revestir todo o salão. Pergunta-se quantos metros quadrados ele ainda precisa comprar. Bom, nós temos aqui algumas alternativas, A, B, C e D, e vamos fazer uma análise dessa questão. Ele cita que o piso do salão é quadrado e que a área de um quadrado é dada por A igual a L ao quadrado. Dessa forma, podemos seguir da seguinte maneira. Vamos pegar um quadrado, desenhar um quadrado, pegar as informações citadas na questão. A área do quadrado é L ao quadrado, está aqui, onde L ao quadrado é a mesma coisa que lado vezes lado, ficando como A igual a L vezes L. E ele cita que o lado do salão vale 4,5 metros. Então, dessa maneira, se o salão é quadrado, cada um dos lados possui 4,5 metros. Dessa maneira. E para descobrirmos qual é o valor da área total do salão, basta que a gente faça o produto entre um lado e o outro, ficando A igual a 4,5 vezes 4,5. Onde 4,5 vezes 4,5, nós vamos obter 20,25. Essa é a área total do piso do salão. Mas ele diz que o dono já possui 12,75. Então, dessa forma, basta que a gente faça uma subtração, 20,25 menos 12,75, que é o que ele já possui, vai ser igual a 7,5 metros quadrados. Assim, nos dá a alternativa da letra C. Próxima questão nos diz: as comemorações de aniversário de uma cidade foi construído um grande painel de forma triangular na fachada de um edifício, sendo AB paralela a CD. Turma, AB paralela a CD quer dizer que o segmento AB tem a mesma direção do segmento CD, ok? Paralelo, mesmo sentido. Dados: segmento VA igual a 10 metros, segmento AC 5 metros e o segmento CD 18 metros. Portanto, o segmento AB vai medir, aí nós temos aqui as alternativas A, B, C e D. Notem, pela figura nos dada, nós podemos fazer o seguinte. Vamos observar aqui que temos um claro exemplo de uma questão de proporção. Temos o segmento VC, que é o lado maior do triângulo maior, que é o lado maior do triângulo maior, VC, CD, mede 18, e o triângulo menor
notem que nós temos dois triângulos, que é o triângulo VAB, é o triângulo menor, e o triângulo maior é o VCD. Esse segmento VC, ele vai ter a medida total de 10 mais 5. No caso, VC tem a medida total de 15 metros. E o segmento do triângulo menor, que no caso VA, mede apenas 10. Como é uma questão de proporção, nós vamos pegar o segmento maior pelo segmento menor, ficando 15 por 10. Da mesma forma, nós vamos pegar o segmento maior da base do triângulo pelo segmento menor do triângulo menor. No caso, vamos ter CD sobre AB. Só que CD mede 18 e AB é o que nós estamos procurando. Então, vai ficar 18 sobre AB. E daqui, nós fazemos a nossa famosa regrinha de 3. Regra de 3 simples, onde nós multiplicamos os meios pelos extremos. E aqui nós vamos ter 15 vezes AB, 15 vezes AB multiplicado por 18 vezes 10. Assim, nós vamos ter 15AB igual a 18 vezes 10, onde 18 vezes 10 é 180. E aqui, o 15, a observação é que ele está multiplicando o AB. Se ele está multiplicando no primeiro membro, ele passa para o segundo, invertendo o seu sinal. Então, se ele multiplica no primeiro, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, aqui nós vamos ter que AB vai ser igual a 180 dividido por 15. Dessa forma, nós achamos que o valor de AB vale 12. Alternativa B. Na próxima questão, nós temos que o perímetro de um retângulo é 48 centímetros. A medida maior é o triplo da medida do lado menor. A área desse triângulo, em centímetros quadrados, é igual a. Temos aqui as alternativas A, B, C e D. E vamos analisar a questão. Primeiro, perímetro. Perímetro, nós sabemos que é a soma dos lados, né? E que a segunda informação, que o lado maior é o triplo do lado menor, que no caso ele é 3 vezes o valor do lado menor. Desenhamos um retângulo para poder termos uma base melhor. E vamos, ele não nos diz quais são os valores dos lados, mas ele cita que ele é a soma de todos eles é 48 e que nós temos que um lado é 3 vezes o tamanho do outro. Dessa maneira, nós temos que podemos dizer que um lado vale x, um outro ele é 3 vezes o valor do lado menor, então chamamos de 3x. Como é um retângulo, a parte de cima também vale 3x e a do lado vai valer x. Notem que como é o perímetro é a soma dos lados. Então, x mais 3x mais x mais 3x tem que ser igual a 48. Dessa maneira. X mais 3x são 4x. Mais x, 5x. Mais 3x ficam 8x. 8x igual a 48.
Notem que o 8 está multiplicando x. Então, ele passa para o segundo membro, invertendo o sinal. Se ele está multiplicando, ele passará dividindo. Então, vamos ter que x é igual a 48 dividido por 8, onde x vale 6. Veja que dessa maneira, nós descobrimos o valor do lado menor. O lado menor do retângulo vale 6. E o lado maior? O lado maior, ele diz que é o triplo do lado menor. Então, dessa maneira, nós vamos ter 3 vezes o lado menor, que o lado menor é 6. 3 vezes 6, 18. Mas ele pede para que a gente encontre a área do retângulo. E para a gente encontrar a área de um retângulo, usamos a fórmula básica, que a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. A base é 18 e a altura é 6. Então, aqui nós vamos ter 18 vezes 6. 18 vezes 6, 108. 108, alternativa letra C, é a nossa resposta da questão. Próxima questão, nós temos João tem um quadro retangular que mede 25 por 15. A área deste quadro em centímetros quadrados é. Note, o quadro é retangular. Então, aqui é uma questão bem simples, onde, novamente, a gente desenha um retângulo para poder tomarmos como uma base. E ele nos diz que esse quadro retangular mede 25 por 15. Então, nós vamos ter 25 de base por 15 de altura. E para calcularmos a área do retângulo, sabemos que, para isso, usaremos a fórmula. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A base vale 25 e a altura vale 15. Basta que façamos o produto entre eles, 25 vezes 15, onde a área do retângulo vai ser 375 centímetros quadrados, nos dando a alternativa de letra A. A figura ao lado é composta de triângulos equiláteros, de lado 3 centímetros. Antes de seguirmos, vamos analisar isso aqui. Triângulos equiláteros. Se a questão já nos fala que os triângulos são equiláteros, quer dizer que todos os triângulos eles terão os lados iguais. A medida de um lado é igual para todos os outros. Triângulo equilátero, ele tem lados e ângulos iguais. Se adotarmos que estes triângulos têm altura aproximada de 2,6 centímetros, a área total da figura será aproximadamente... Notem, aqui ele já nos traz a figura com a representação dos triângulos e aqui as alternativas para que a gente possa trabalhar melhor. Primeiro, os triângulos são equiláteros. Quer dizer que essa medida que ele cita de lado 3 centímetros vai ser 3 centímetros para todos os lados. Já nos traz uma altura aproximada de 2,6 centímetros. Para encontrarmos a área de um triângulo, nós usamos uma fórmula que é: a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui nós temos que a base é 3 centímetros e a altura 2,6. Então, nós vamos ter que a área do triângulo vai ser 3, que é a base, vezes a altura, 2,6,
dividido por 2. 3 vezes 2,6, nós vamos ter 7,8 dividido por 2. 7,8 dividido por 2, nós vamos ter que a área deste triângulo é 3,9. Mas ele quer a área total da figura. No caso, ele quer a área dos 4 triângulos. Então, se ele quer a área dos 4 triângulos, basta que para isso façamos a multiplicação de 3,9 por 4. Então, vamos ter que 3,9 vezes 4 será 15,6 centímetros quadrados. Alternativa, letra B. Em um porta-retratos, a região retangular A, destinada à colocação da foto, é contornada por uma moldura de vidro fosco que aparece sombreada na figura. Sabendo que a moldura possui 132 centímetros quadrados, pode-se concluir que a medida indicada por x na figura é igual a... Temos aqui as alternativas e a figura. Primeiro, observem que ele nos diz: nós temos uma área reservada para foto e ele é contornado por uma área roxa, onde essa área roxa ele possui 132 centímetros quadrados. Pede para que a gente encontre este valor aqui, que é o valor de x. Então, dessa maneira, nós vamos seguir da seguinte maneira. Primeiro, vamos descobrir o valor da área da foto. Mas por quê? Porque ele diz inicialmente que 132 é a região fosca, a região roxa aqui. Para a gente descobrir o valor de x, temos que incluir também o valor da área da foto. E se vocês observarem bem, ambas as regiões são retangulares. Então, para a gente descobrir a área de um retângulo, nós usamos base vezes a altura. A base desse retângulo branco é 10 e a altura é 6. Então, vamos ter 10 vezes 6, onde a área do retângulo reservado para a foto vale 60 centímetros quadrados. E para descobrirmos agora a região maior, como também é um retângulo, vamos usar base vezes altura. Mas, observando que não temos valores, apenas variáveis. Aqui nós temos x vezes x mais 4, igual a 132, que é a área roxa, a área fosca, mais 60, que é a área da foto. Dessa maneira, nós temos que x vezes x e x vezes 4. X vezes x vai ser x ao quadrado, mais x vezes 4 vai ser 4x. 132 mais 60 é 192. Então, dessa maneira, nós observamos que o 192 está no segundo membro, no caso depois da igualdade. Se passarmos ele para o primeiro membro, ele passa com o sinal invertido, no caso passa como menos 192. Fazendo isso,
e igualando a zero, nós temos uma equação de segundo grau, onde vamos ter que resolver e descobrir as duas raízes. E para resolvermos uma equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Identificando nossos coeficientes a, b e c, nós temos que o coeficiente a é o que tem o expoente elevado ao quadrado. No caso aqui, o valor de a vale 1, o valor de b vale 4 e o valor de c é menos 192. Substituindo esses valores na fórmula, vamos obter a seguinte questão. Menos 4, porque o valor de b que a gente encontrou aqui, ó, vale 4. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, então fica 4 ao quadrado, menos 4. Lembrando que esse menos 4 aqui, no caso esse 4, ele é da fórmula. Ó, esse 4 ele é da fórmula. E o 1 é o valor do a. O a não vale 1? 4 vezes a, vezes 1, vezes c. E o c vale menos 192. Sobre 2a, no caso 2 vezes 1. Resolvendo, nós teremos menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16. Aqui nós vamos fazer o jogo de sinais, mas menos com mais é menos, e menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 192 é 768. Sobre 2. 2 vezes 1 é 2. 16 mais 768 vai dar 784. Notem que a primeira parte eu só repeti de novo. Raiz quadrada de 784. Raiz quadrada de 784 é 28. Então fica menos 4, mais ou menos 28 sobre 2. Daqui a gente vai encontrar o valor para x' e x duas linhas, onde o x' vai ser menos 4 mais 28. Menos 4 mais 28, nós vamos ter 24 positivo. Dividido por 2, nós vamos ter 12. E o x duas linhas é menos 4 menos 28. Então, sinais iguais, repete-se o sinal e soma. Então, fica menos 4 menos 28. Vamos ter um total de menos 32, dividido por 2, achando assim menos 16. Como o resultado é negativo, não nos interessa. Valor de x vale 12. Alternativa, letra A. Na figura, abaixo, há dois triângulos semelhantes. As figuras não estão desenhadas em escala. Pergunta-se qual o valor de DE, do segmento DE. Semelhança de figuras. Mais uma vez, estamos trabalhando com proporção. Para a gente resolver essa questão, nós vamos olhar para o segmento AB do triângulo menor e para o segmento DE. Notem que ambos têm o mesmo lado do triângulo. Ok? Então, dessa maneira, nós vamos dizer que AB está para DE, ficando 1,5 sobre DE. Olhando para o outro lado do triângulo, no caso a base dele,
A base do triângulo menor mede 2 e a base do triângulo maior mede 6. Como as medidas têm sempre que ser dos mesmos lados nos triângulos, então aqui nós dizemos que 2 está para 6. Fazemos regra de 3, meio pelos extremos, no caso 2 vezes DE, 2 vezes DE, e 1,5 vezes 6. Dessa maneira, nós vamos ter 2DE igual a 1,5 vezes 6. 2DE vai ser igual a 9. Notem que o 2 multiplica o DE. Então, dessa maneira, ele passa para o segundo membro, invertendo o sinal. Se ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, vamos ter que DE vai ser igual a 9 dividido por 2, onde DE é 4,5. Alternativa, letra C. A carroceria de um caminhão-baú, como da figura, tem medidas 3, 6 e 4 metros. Pergunta-se: quantas viagens, no mínimo, este caminhão terá de fazer para transportar 360 metros cúbicos de papel? Temos aqui algumas alternativas, A, B, C e D, e vamos analisar. Aqui nós estamos diante de um clássico situação de volume, quando ele trabalha com metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Quando a unidade está ao cubo, nós estamos trabalhando com volume. Então, para a gente descobrir o volume do baú desse caminhão, nós vamos ter que fazer a seguinte questão. Volume é base vezes a altura vezes a largura. Quanto é o valor da base? A base vale 6. A altura vale 4. A largura vale 3. Então, o volume deste retângulo, que é o baú, né, o volume do baú vai ser 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72. Então, o volume do baú é 72 metros cúbicos. Notem, metros cúbicos, assim como o que ele tem para transportar. Como a gente deixou tudo nas mesmas unidades de medida, basta que agora façamos a divisão de 360 por 72. 360 dividido por 72, ele vai ter que dar no mínimo 5 viagens para transportar os 360 metros cúbicos de papel. Alternativa, letra B. As hipotenusas de 4 triângulos retângulos isósceles coincidem com os lados de um quadrado de cor branca, como indica a figura. Se os lados deste quadrado medem 4 centímetros, a soma das áreas dos triângulos coloridos é igual a... Bom, ele diz que o lado do quadrado mede 4 centímetros. E ele cita também que os retângulos são isósceles. Se eles são isósceles, quer dizer que eles têm duas medidas iguais e uma diferente. Dessa maneira, antes de resolvermos, eu gostaria que vocês observassem o seguinte, que essa área azul, do triângulo azul, se nós virarmos ela para dentro do quadrado, ela vai cobrir este 1/4 do quadrado. Deixa eu colocar aqui no pincel. Se eu pegar essa área
do triângulo azul e virar ela para dentro, ele vai cobrir essa área aqui, nessa área todinha do quadrado, certo? Se eu dobrar a área verde, vai cobrir essa área do quadrado, e assim como as demais. Observem que se a gente fechar os triângulos coloridos para dentro do quadrado, ele vai cobrir o quadrado todo. Então fica óbvio que para a gente poder descobrir qual é o valor da região colorida, basta que a gente encontre a área desse quadrado. E para descobrirmos a área de um quadrado, basta que a gente multiplique lado vezes lado, pois a área de um quadrado é dado por L ao quadrado. Lado vezes lado, então nós vamos ter que 4 vezes 4 é igual a 16. 16 centímetros quadrados. Ok? Alternativa B. Só uma observação aqui para todos. Notem que enquanto estamos trabalhando com área, todas as respostas elas vêm citadas ao quadrado. Centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados. A área sempre trabalha com o expoente elevado ao quadrado. O volume trabalha com expoente elevado ao cubo. Ok? Fica só essa observação, porque algumas bancas costumam deixar de colocar o expoente e você acabar se equivocando na hora da resposta. Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos com formato de prisma, cuja base é um quadrado. Um quadrado de área 0,25 decímetros quadrados. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, se a altura de cada copo é 1,2 decímetro, então a quantidade de copos equivalente a uma jarra de 1,8 litros é... Aqui nós temos as alternativas, A, B, C e D. E o desenho do copo. Primeiro ele nos diz que a base do copo é quadrada. Se ele é quadrado, então a base de cima, o valor de baixo é igual ao valor de cima. Ele está nos dizendo que essa região toda aqui mede 0,25 decímetros quadrados. 0,25 decímetros quadrados. E a altura, 1,2 decímetro. Para encontrarmos o volume, é base vezes altura. Aqui no caso, lado vezes altura. Base, largura e altura. Como a gente já tem os valores da área desse copo, basta que a gente multiplique pela altura. Notem, a área dele, que é dado já em 0,25 decímetros quadrados, e a altura de 1,2. Então, nós vamos fazer 0,25 decímetros quadrados. Notem que eu estou frisando bem, porque aqui ele já descobriu a área da base, já está nos dando a área da base. E 1,2, que é a altura. 0,25 vezes 1,2, nós encontramos que o volume do copo é 0,3 decímetros cúbicos. Notem que a multiplicação de decímetro quadrado com decímetro é decímetro cúbico, onde bases iguais
repete a base e soma os expoentes. A jarra possui 1,8 litro. Sabemos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, para isso, basta que façamos a divisão de 1,8 por 0,3, onde, nessa divisão, vamos encontrar um total de 6 copos. Turma, para quem tiver dificuldade em fazer divisão com vírgulas, deem uma olhada, recapitule isso, porque nesse caso aqui eu vou dizer para vocês que bastaria tirar as vírgulas, tanto do número de cima como do de baixo, porque ambos têm apenas uma casa decimal depois da vírgula. Número de casas iguais, você simplesmente retira a vírgula e faz uma divisão normal, ficaria 18 por 3. Ok, alternativa letra B, 6 copos. Muito obrigado a todos, bons estudos, boa sorte